seja, ela conseguir atenção para ser a primeira na mente dos consumidores, é o famoso top of mind, não é novidade para ninguém. Mas não só como uma estratégia de venda ou de valorização da marca, mas de crescimento como organismo mesmo, um crescimento que vai impactar na marca, que vai impactar na venda, que vai impactar no número de funcionários, que vai impactar na satisfação das pessoas, pensar nisso de uma maneira mais sistêmica, e isso na verdade é o que eu vou trazer aqui durante toda a nossa conversa hoje, que é sempre ampliar um pouquinho o nosso ponto de vista da onde a gente está olhando. Depois, atingir continuamente os consumidores da categoria, ou seja, evitar ser silencioso, e aqui eu não estou falando, vamos comprar um intervalo fantástico porque é ótimo, óbvio que seria legal, mas nem todas as marcas são uma marcha, nem todas as marcas compram um intervalo fantástico. E a gente, mesmo assim, pode conversar com essa pessoa e não cair nessa armadilha de ser silencioso de outras maneiras. A gente consegue estar em contato com esse consumidor durante o ciclo de vida dele, daí a gente pode mapear isso fazendo um Consumer Journey Map, ou o que a gente quiser fazer para mapear. Mas a minha provocação aqui é muito mais no sentido do que veio antes dessas ferramentas que a gente vai achar super fácil na internet. O que é o problema que a gente está tentando resolver? A gente achou o problema certo? Porque se a gente quer evitar ser silencioso, mas a gente tem um dado de realidade sobre budget, ou sobre o comportamento do nosso público, como é que a gente vai fazer isso? Porque dizer pra mim, por favor, não seja silenciosa a marca, que não tenho grana, que o meu público é super inacessível, então, mas você está me dizendo que eu tenho que fazer o que todo mundo faz, que eu tenho que botar na TV? Ou está me dizendo que existem outros caminhos para mim não ser silencioso, que não ser silencioso não significa diretamente anunciar que nem um maluco no veículo de massa. Certificar, e aqui é muito sobre experiência, certificar que a marca é easy to buy, ou seja, que ela é fácil de comprar, que a gente que a gente se encaixa na vida do nosso usuário. De novo, né, não faz sentido para ninguém que a gente bata em ponta de faca, fique dando soco, querendo que o cara compre nossa marca, se a gente não se encaixa na vida dele. E como a gente vai demonstrar isso, como é que a gente vai dramatizar e tangibilizar esses nossos atributos que vão fazer esse fit com a vida do usuário. Atualizar e formar memórias, isso aqui é muito legal, isso diz respeito a um monte de coisa do nosso funcionamento mental, da economia da mente que a gente costuma fazer, sobre gostar de lembrar do que é fácil, gostar de entender o que é fácil de lembrar. Então, e como é que a gente respeita as associações que já existem e ao mesmo tempo se atualiza como marca? Porque depois, quando a gente falar aqui no meu ponto favorito, que é o ser consistente, a gente vai ver que a questão é evitar mudanças desnecessárias, mas manter a marca fresh e interessante. Aqui a gente consegue pensar em um monte de marcas que fizeram turning points na trajetória do storytelling delas e que a gente não perdeu o conceito ou a solidez com que ela se apresentava pra gente. Tipo uma Skol, né, que é um case super clássico, assim, mas que até eu tive um workshop uma vez em São Paulo com a empresa que fez a pesquisa cultural, ou o apropriamento cultural que a Skol queria, para deixar de ser uma marca que se posicionava como uma marca que falava de mulheres, que tinha um posicionamento machista para a nossa realidade de hoje, e que queria agora não ser mais machista, mas não significava levantar uma bandeira do feminismo, por exemplo. Como que a gente faz esse tipo de transição, mantendo a marca atualizada e coerente, e não sendo mas um elemento totalmente descontextualizado na nossa cultura, mas ainda assim a gente não se esquece dessa marca, a gente consegue manter a coerência que a gente construiu de marca em cima dela. E aí buscar os ativos que diferenciam ela. Isso aqui é análise SWOT, basicamente, né? Só que pensando um pouquinho mais a fundo. Perseguir as marcas, as forças da marca que colaboram para construir a lembrança dela. Quais são as nossas forças? O que a gente vai bater? A gente está batendo no ponto certo? A gente está lembrando o nosso consumidor das coisas que realmente importam? E ser competitivo, né? Ou seja, acabar com os motivos de não compra da minha marca. Porque muitas vezes a gente está fazendo um trabalhão para mostrar que a gente é incrível, está fazendo um trabalhão para ter um produto legal, mas a gente não percebe que lá no momento da experiência tem um atrito muito forte da jornada do nosso consumidor que faz com que ele não compre. E às vezes é uma coisa ridícula, do tipo assim, sei lá, num bar da esquina que se pensou em ser um bar interessantíssimo, muito melhor que todos da concorrência, não sei o que, não sei o que, o cara não aceita um ticket de refeição que todo mundo da redondeza usa. Eu estou dando a condição do cara de comprar o que eu quero que ele compre, meu produto e consumir meu serviço. E aí, como eu falei sobre ser consistente, é o evitar as mudanças desnecessárias, que a gente já falou, enquanto mantém a marca fresh e interessante. E esse aqui é o meu favorito, não só porque ele é um desafio que eu acho maior, porque né, é super balela, mas a gente
gente vive num mundo em transformação, mas porque ele é um desafio crescente. Porque da mesma maneira que isso aconteceu, a gente vê hoje a complexidade do mundo que a gente está, isso vem acontecendo há muito tempo. E aí a gente vê aqui, se eu passar a gente vê, que existiu uma fragmentação da mídia desde 1700 aqui, quando houve o primeiro anúncio de jornal, até os anos 2000, onde a gente está. Isso aqui é o volume de canais de mídia que a gente tinha, e isso aqui é o que ele virou. O que significa isso aqui? Que aqui nasceu a primeira agência de propaganda, as primeiras pessoas que começaram a pensar em anúncio, etc, etc. E quando esses canais foram aumentando, eles foram se fragmentando em novas mídias. E as agências acompanharam esse movimento, e elas foram se fragmentando em novas agências. Novas agências geram novos especialistas em mídia. Novos especialistas em mídia geram estratégias fragmentadas, porque eles estão gerando estratégia por mídia. Então agora a gente não está mais falando de uma estratégia que eu construía uma vez, pensava nela e desdobrava morro abaixo nos meus canais, mas numa estratégia que tem que se pulverizar de uma maneira e que é muito, muito, muito fácil, e eu diria até muito provável, que em algum momento aqui a gente perca o controle de para onde ela vai parar. E aí, por causa dessa dificuldade e dessa questão de complexidade, de mídia fragmentada, eu gosto muito dessa frase do David Trout, que também veio do material da Publitas, que ele diz que estratégia não é sobre colocar mais coisas, estratégia é sobre tirar as coisas do caminho. Que ela é pegar tudo que não faz sentido e ficar apenas com uma coisa muito poderosa e um pensamento, one single powerful thought, um único pensamento poderoso. Por que ele diz isso? Justamente por causa disso que a gente viu ali, da quantidade de momentos e lugares e camadas que a gente tem para dar conta com a nossa estratégia. E aí, sobre isso, eu posso falar um pouquinho, e eu acho que não à toa eu escolhi trazer estratégia sobre esse enfoque hoje para vocês, porque é o que a gente vive quando a gente chega numa empresa do tamanho do Walmart. Um monte de gente fala, que legal, como é que foi? Trabalhar para o Walmart, não sei o quê. Então, o que eu vi lá foram estruturas pesadas. E não só e não só essa questão da mídia que eu comentei com vocês, mas a empresa em si é uma engrenagem tão grande e tão pesada que é muito mais difícil que a gente consiga fazer essa estratégia que foi pensada numa porca desse relógio gigante, permeie e sirva de lubrificação para que todas as engrenagens rodem junto. É muito mais fácil que tu vire uma engrenagem rodando sozinha pro lado errado, aqui num cantinho, enquanto as outras todas estão rodando desordenadas, do que o contrário aconteça. E isso é muito, assim, obviamente não existe uma solução, uma receita de bolo, e aí quando tu estiver na situação, faça shit, não existe. Pelo menos eu não descobri ainda. Mas o que pra mim funcionou muito quando eu me deparei com essa situação, em que é muito difícil tu enxergar o impacto do teu trabalho, da tua estratégia, e assim, vamos tirar de mim, o impacto da comunicação dentro da empresa. Porque, sei lá, a gente fazia uma campanha incrível de produtos UOL, a gente fez um novo posicionamento, não sei quem acompanhou, preço pra baixo, você pra cima, tudo do zero, não sei o quê. Aí lá na última linha, fechou a conta, bateu a meta. Foi por causa da nossa campanha? Ou foi porque o vendedor comprou com uma margem legal? Ou porque o distribuidor entregou no prazo? Ou porque o cara do visual merchandising fez uma loja mais atrativa? Ou porque o gerente ativou as pessoas certas? Ou porque o caixa foi simpático? Não sei. Da mesma maneira que o contrário, que era o que mais acontecia, não batia a meta, a gente também não tem alguém para culpar. Mas causar impacto num mundo, numa estrutura pesada, dentro de um mundo complexo, pra mim é muito sobre ampliar a nossa visão. É sobre sair de ser esta porca aqui e conseguir pelo menos entender quem são as outras engrenagens. Muito legal, mas muito impossível também, que a gente consiga, não, eu vou fazer diferença, vou mexer todas elas ao mesmo tempo, vou ser incrível, enfim. Mas se tu tiver essa visão do todo, pelo menos, que daí eu gosto de chamar de visão sistêmica, visão complexa, ou visão global, panorama global,
vai fazer com que, pelo menos enquanto porca, tu consiga ser muito mais efetivo e causar um pouco mais desse impacto que tu quer. Pelo menos tu conhece, entendeu? Vai ser um processo, como tu vai fazer, como tu vai ter o teu espaço dentro disso e como que as outras partes vão também colaborar para que a coisa se aqueça ali. Mas pelo menos tu tem visão do todo e tu vai conseguir aos poucos ter uma estratégia que faça mais sentido e que não vai ser uma coisa quase que autista, assim, egoísta, de tu ficar ali no teu mundinho respondendo o briefing, entregando e não importa se não vai mudar nada lá no final. Se a vida do cara que é o consumidor, porque qual é o valor do Walmart, por exemplo? A gente vende melhor para fazer as pessoas mais felizes. Só que eu tava ali lendo o briefing, respondendo o briefing, tirando o meu da reta, a minha possibilidade de levar bronca, porque eu fazia o que me mandava, mas eu tava tornando o cara mais feliz. Isso, assim, zero hipocrisia, utopia, assim, tipo... A questão é, eu estava cumprindo de fato a meta, ou eu estava me contentando com uma meta segmentada do meu departamento, só pra dizer que eu fiz, tá bom, ninguém pode me demitir, eu tô aqui fazendo o meu trabalho, mas isso não tava virando... Pode falar. Você me lembrou a história do fora da caixa, que está na moda. Muitos gestores e líderes pedem, exigem que o funcionário seja fora da caixa, mas os pilares, ou até eles mesmos, né, não saem da caixa. Ficam naquela estrutura, então também dá esse atrito como na Sim. Lembrei agora. É o mais provável que aconteça, né, e é muito difícil existir um ambiente onde tudo esteja fora da caixa, provavelmente o ambiente também não vai estar funcionando, né? Não, é muito fácil a gente dizer, eu penso fora da caixa, mas a caixa vai continuar aqui, é só tu que saiu para pensar fora. Então, sim, com certeza um conflito. E até por isso, um pouco da minha ideia de visão sistêmica é de entender esse ambiente para ver aonde a gente vai agir, sem ser essa coisa totalmente disruptiva, de que, assim, bom, até se a gente for pensar na teoria da disrupção, ela vem de entender o contexto, pensar nele diferente e ter uma visão sobre o que você vai fazer, né? Quadradinho, triângulozinho, bolinho. E é um pouco disso, assim, é sem ser uma coisa rebelde que vai fazer alguém que perder o emprego. Não é esse o nosso objetivo, com certeza. E aí, pensando nisso, eu trouxe uma coisa que eu sou bastante, assim, tenho bastante cuidado quando eu olho, mas que é um modelo bastante comportamental sobre motivação e habilidade. Mas eu trouxe ele só para dizer que quando a gente escolhe por isso que eu falei, assim, de ficar ali na nossa baia, respondendo o briefing, é muito fácil a gente cair nesse ambiente aqui, que é o ambiente da motivação super baixa e da habilidade muito baixa, porque a gente está sufocado pelo sistema, né? E a gente cai nesse momento de onde as falhas estão. Quando a gente consegue, pelo menos, aumentar a nossa motivação e transformar as coisas em mais fáceis de fazer, a gente cresce bastante a action line ali para que a gente esteja no momento onde está o sucesso. E isso tudo, eu trouxe essa coisa aqui que se a minha analista visse, ela ficaria bem brava comigo. Mas para dizer que daí é o que a linha que eu acredito mais, que a vida e a estratégia, ou para mim tudo que a gente vai fazer, é só fazer perguntas, não é só fazer respostas, sobre trazer respostas. E pensar fora da caixa, muitas vezes, pode ser isso, assim, pode ser fazer uma pergunta a mais do que foi feita, ou provavelmente nenhuma foi feita, e ter essa visão mais ampla do que a gente está falando. Porque perguntar é ampliar, é entender, é admitir, assumir e possibilitar que existam muitos caminhos. E responder é dizer que só existe um. E como que a gente faz para que, quando a gente está trabalhando ali nessa coisa de pensar fora da caixa, não sei o quê, a gente seja essa pessoa que amplia e não seja a pessoa que define? Porque, óbvio, é cobrado da gente que a gente em algum momento define, que a gente toca os trabalhos para frente. Mas será que a gente fez o número de perguntas certas? Será que a gente entende que a gente tem um universo formado por pontos infinitos? Que todos esses pontos fazem sentido? A questão está em como a gente vai ligar, e quanto mais pontos a gente conhecer, mais chance da gente fazer essa ligação. Como se a gente estivesse olhando um céu de estrelas, onde todas as estrelas fazem sentido. Todas as estrelas são estrelas verdadeiras, tá? Não tem uma estrela, essa estrela está meio errada, essa estrela está meio certa. Todas as estrelas estão certas aqui no céu enquanto estrelas. Mas algumas estrelas, não à toa, fazem constelações e dão direção para navegações, e outras estrelas só estão ali fazendo o papel delas e vivendo numa boa.
É mais ou menos como eu entendo a complexidade do mundo que eu tô falando pra vocês aqui. É um universo formado por pontos, em que a partir do momento que a gente consegue fazer conexões entre esses pontos, a gente consegue ligar. Mas o que eu tô falando aqui é um exercício de ampliar para depois definir. Se não houver essa ampliação antes, a definição que a gente está levando